Coronelismo. O coronelismo foi a prática política dominante durante a República Velha brasileira. Traduzia o poder das oligarquias regionais que submetiam o poder público aos seus interesses privados. Essas oligarquias eram os grandes proprietários rurais que eram chamados de coronéis. Coronéis porque exerciam um poder político, econômico e social sobre as populações dos seus municípios e das regiões, fazendo assim com que toda a política voltasse aos seus interesses. O coronelismo está assentado em 3 pilares básicos. O primeiro deles é a própria Constituição de 1891 da República Velha. Essa Constituição, ela legitimava o poder dos coronéis através da fraude e da corrupção eleitoral. Se não, vejamos 2 características importantes que envolvem o voto dentro da Constituição de 1891. O voto era profundamente excludente. Era proibido o voto das mulheres, dos menores de 21 anos, dos soldados, dos analfabetos, totalizando tudo isto 97% da população. Portanto, apenas 3% da população brasileira exerciam o direito de voto. Essa redução no eleitorado facilitaria, naturalmente, a pressão desses grandes proprietários, desses coronéis, sobre a população votante. Por outro lado, o voto era aberto. Um voto a descoberto permite toda sorte de pressão econômica e de violência sobre o eleitorado. Os coronéis usavam este voto aberto para comprar os votos, para, com a troca de favores, se beneficiar, montando um curral eleitoral, como se dizia na época, né? Ou seja, a clientela do coronel, para garantir os votos suficientes para os seus candidatos. Este curral eleitoral, esta clientela, né, se servia, portanto, daquele voto comprado, daquele voto da troca de favores que nós chamamos de voto a cabresto. Observem na charge, né, como nós temos este processo, né, visto por alguns dos políticos da época. O segundo pilar do coronelismo é a política dos governadores, instituída em 1898 pelo presidente Campos Salles. Uma vez assegurado a eleição dos candidatos desses coronéis, a política dos governadores era um pacto interoligárquico para a perpetuação destas mesmas oligarquias no poder. Consistia, como nós vamos ver aqui no esquema, da seguinte forma. Esta política, ela primeiro levava em consideração o governo central. Dentro do governo central brasileiro, nós tínhamos o presidente, os ministros e o Congresso Nacional. Um Congresso Nacional formado por senadores e deputados federais, num sistema bicameral. Ligado a este governo central, existem as várias unidades da federação, que são os estados. Dentro desses estados, o comando está na mão dessas oligarquias regionais que usavam da fraude, da corrupção eleitoral para se beneficiar. Essas oligarquias regionais forneceriam ao governo central um congresso dócil, ou seja, um congresso que faria sempre a política do presidente da República, ou melhor, que sempre estaria de acordo com a política proposta pelo governo central. Em troca, este governo central forneceria apoio econômico, político e militar para essas oligarquias regionais. Um exemplo dessa política dos governadores. Vamos supor que Borges de Medeiros, governador do Rio Grande do Sul nessa época, tivesse fornecido ao governo central um congresso gaúcho dócil, ou seja, deputados e senadores que sempre fariam a política de acordo com o governo central. Em determinado momento, os maragatos no Rio Grande do Sul se levantariam contra Borges de Medeiros. Seria obrigação, nesse caso, do governo central fornecer armas, munição, apoio político, o que fosse necessário para perpetuar o poder de Borges em troca daqueles deputados e senadores fornecidos anteriormente. O terceiro pilar do coronelismo é a política do café com leite. Também instituída por Campos Salles em 1898, a política do café com leite, ela ocorria dentro do governo central. Estabelecia-se um revezamento entre São Paulo e Minas na presidência da República. Por que São Paulo e Minas? Porque eram os 2 maiores colégios eleitorais e porque eram também os 2 maiores produtores de café, o principal produto de exportação da República Velha. Assim, nós tínhamos, não é, uma política que, de certa forma, submetia
os poderes regionais a uma centralização do poder nas duas maiores oligarquias regionais. Como vimos, o coronelismo fica assentado, portanto, em cima de três pilares: a Constituição de 1891, a política dos governadores e a política do café com leite.